Prezados amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando nosso programa de hoje. O individualismo exacerbado é transposto para uma vida sem referenciais fixos, uma vida líquida, afirmou o filósofo polonês Zygmunt Bauman. Para ele, a busca do prazer individual é o fim último da sociedade líquida. Jesus instruiu que deveríamos ser firmes no nosso falar e no nosso agir. Se temos o discernimento e a convicção do que é o certo e o errado, não podemos trair o princípio da honestidade para conosco mesmos. A verdade, seja ela qual for, deve prevalecer. E para tanto nós temos que ter a coragem, como se diz hoje em dia, dar a cara a bater, mas não podemos nos intimidar, não devemos nos omitir. Isso não significa ser grosseiro, faltar com a civilidade, com a caridade ou assumir posturas radicais. Mas não podemos temer hostilidades por parte daqueles que se sentirem insatisfeitos ou contrariados. Seja o seu sim, sim e o não, não, foi o que disse Jesus e esse é o nosso tema livre de hoje. Temos ainda o quadro Saúde e Espiritualidade, com algumas curiosidades sobre o comportamento de pessoas que sofreram transplantes e a fonte Allan Kardec com comentários a respeito do Código Penal da Vida Futura. O Diálogo Espírita está começando. Nosso tema livre de hoje, como eu falei na abertura, nós vamos aqui tratar, analisar uma passagem de Jesus que está lá em Mateus 5:37, onde Jesus diz que o falar do cristão deve ser sim, sim ou não, não. Ou seja, tem que ser taxativo, tem que ter opinião formada. Nós vamos ver isso em detalhes, como é que também não se pode ser intransigente, mas a gente vai ver no decorrer. No programa antecedente ao Natal, a nossa companheira Rose, ela elegeu a coragem como uma das virtudes de Jesus que ela considerava como uma das mais necessárias para nós enfrentarmos o ano de 2020. E talvez isso esteja bem representado exatamente nessa frase aí de Jesus, Essa escolha, essa opção de ser firme, de ter coragem, de expor seus princípios, claro, entendendo que ninguém é dono da verdade. Mas quando a gente tem aquela convicção, aquela firmeza, que as coisas são muito transparentes, muito explícitas do que é certo e o que é errado, nós assumirmos o lado certo. Comigo o Joilson e a Andréia. Como é que vocês dois veem, André e Joilson, essa questão da necessidade de nós nos armarmos de coragem, para assumir e sustentar posições firmes em relação a princípios e valores que a gente considera, ou tem certeza que é amplamente aceito como certo, mas que de repente começa a haver uma flexibilização de aceitar também o errado numa desculpa de tolerância, de aceitação, até de fraternidade, como alguns falam. Quem que começa? Pode começar. Então, tá. Realmente não é uma posição fácil, porque nos tempos de hoje, nos dias de hoje, nós vemos que muitas vezes por você adotar uma postura que você acha correto, você é atacado por todos os lados e dependendo do que você falar, você corre o risco até de receber um processo judicial. Então, não é fácil você hoje em dia manter uma posição, você falar e se sustentar em cima daquilo que você está falando. Mas é necessário, como disse o Cristo lá no Sermão do Monte, que seja o vosso falar sim, sim, o não, não. Então é você se posicionar, se manter e saber também ter a flexibilidade para você saber argumentar diante das situações que com certeza vão surgir para você. Obviamente você não vai utilizar, você não vai ser aquela pessoa agressiva,
né? Você não vai ser o agressivo na hora de falar, na hora de querer colocar a sua posição. Então é colocar a sua opinião e não impor a sua posição. Exato. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de falar e na hora de expor determinados assuntos, na hora de comentar determinados assuntos. Mas que devemos sim ter essa coragem, essa firmeza de nos posicionarmos, isso é uma questão de caráter, né? Andréia, não dizer não é ser bonzinho? Bem, aqui a gente tem que lembrar sempre, né, que o dizer o não, por exemplo, na educação das crianças, quando os pais dizem não para aquilo que é correto, né, ele está educando e fala não para aquilo que foge do correto, os pais estão colocando limites. Então, eles estão educando para o bem, né? Não dizer o não vai entrar dentro de uma categoria que a gente chama de permissividade ou negligência, dentro de um estilo parental, que é como os pais educam seus filhos. Então, há coisas que os filhos têm que aprender desde pequenos. E é a educação em casa que ensina. Então, se uma criança analisa a vida como servindo a ela de tudo que ela quer fazer e ela pode, ela começa a se relacionar com os outros e com as autoridades de uma maneira também não adequada, né? Então, o limite vem da educação, né? E a gente encontra isso em Kardec, em vários pontos, né? Como a educação é importante, como colocar o limite é importante. Senão a gente tem uma criança que não sabe respeitar as regras na sociedade, que não respeita o outro, que não faz o processo empático, porque ela aprendeu que tudo vem do jeito que eu quero, né? Em detalhe que a gente está colocando aqui, obviamente esse é um ponto sensível da doutrina espírita, o papel da educação. Mas a gente tem que lembrar também que nós estamos falando apenas daquilo que nós vamos cobrar dos outros, mas daquilo que nós devemos cobrar de si mesmos, né? Então, quando Jesus diz que é para termos essa coragem por exemplo, o não aceitar a corrupção, a proposta de corrupção. Então, se chega alguém com um jeitinho, querendo amaciar, querer obter vantagens, querer exercer um tráfico de influência, seja em que escalão, em que local nós estejamos inseridos socialmente, seja no trabalho, em qualquer lugar, aí que nós temos que ter essa firmeza de também dizer não, eu não faço, eu não quero, não é a minha praia e eu não vou entrar nessa. Às vezes é difícil, porque o sistema, né, a gente fala até em política, muita gente diz que a política é uma coisa quase que impossível se livrar, que o camarada, às vezes, é até eleito lá um camarada honesto e ele acaba sendo envolvido de tal maneira que, porque senão ele fica de mãos atadas, fica manetado e não consegue fazer nada. Ele tem que se flexibilizar. Uma coisa é ter jogo de cintura, né? Como o Joilson disse. Então, é não ser grosseiro, é não faltar com a civilidade, às vezes é até a própria caridade, é não assumir posturas radicais, né? Saber conversar, saber aceitar, saber ouvir, mas ele tem que saber o papel dele no mundo. Correto. E em questão ainda que você comentou, né, da corrupção, né? A gente percebe isso também até mesmo nas empresas, né? É muito fácil, por exemplo, uma pessoa que exerce um cargo de chefia chegar para um subordinado dele e falar não para uma determinada situação. Mas e se for um superior dele? Né? Como é que ele sai dessa saia justa muitas vezes? Isso também. Né? E aí ele vai ter que... A situação pode ser muito semelhante. Né? É mais fácil nós dizermos o não para um subordinado e um superior. Como é que nós ficamos? Né? E porque você até sabe porque que você lava as mãos, né? Diz, bom, mas eu só estou executando, estou obedecendo, né? Pois é. A responsabilidade dele. E aí você tem que ter a coragem também de chegar e falar não. Pelo menos argumentar, né? E argumentar. Você tem certeza, chefe? Sabendo, ainda que correndo o risco, né, em épocas de crise, de perder o seu emprego. Aí vai exigir uma dose. E aí que nós vamos ver o verdadeiro cristão, né? O que é difícil de executar. Eu acho assim, né, Andréia? A gente tem que, então, repassando para você, para comentar mais em cima, mas
a pessoa tem que ter aquela assertividade de saber fazer escolhas, né, corretas, bem pensadas, baseado no bom senso, na análise e tal. E que não aceita passivamente um procedimento que ou se tornar uma pessoa facilmente manipulável. Exatamente. Sabe que na psicologia tem uma pesquisa, um experimento muito famoso que se chama experimento de Milgram. Esse pesquisador, ele simulou uma situação que uma pessoa ficava sentada como se fosse uma espécie de cadeira que dava choque, né? E aí, cada vez que o pesquisador, era um ambiente programado, né? Então, e sentava uma pessoa na cadeira e o outro manipulava o botãozinho do choque, né? E a pessoa que dava a ordem falava assim, aumenta o choque. Logicamente, né? Logicamente a pessoa não era um ator e não estava relevando o choque. E aquela pessoa que estava sentada recebendo as ordens imaginava que o choque era verdadeiro. Então, cada vez que o comandante falava, pode aumentar mais choque, e o ator fazia de conta que estava sentindo dor. E conforme ele ia dando as instruções para aumentar, a pessoa ia aumentando, mesmo percebendo que o outro estava sentindo muita dor. E aí, quando eles eram interrogados depois do experimento, ainda sem saber que era uma simulação, eles diziam, mas eu fiz porque eu recebi o comando. E pouquíssimos do experimento disseram, não, eu não vou aplicar o choque, eu não vou aumentar. Pouquíssimos. Uma pequena porcentagem, a maioria aplicou, mesmo que fosse um choque que pudesse matar a pessoa. Eu tenho aqui do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, um tópico, o não e a luta, que eu tirei apenas 2 frases aqui. O sim, em alguma altura diz, o sim pode ser agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Então aí eu coloco para vocês aí nesse tempo que a gente tem aí do programa, André e Joelso, para vocês fiquem à vontade aí. Alguns exemplos aí que vocês poderiam lembrar além do que a gente já falou, assim, onde a pessoa deve ter firmeza nas suas escolhas, dizer sim ou não. Você lembra de alguma coisa? A própria questão da educação que a Andréia trouxe, né, dos pais com os filhos, né? A gente percebe que muitos pais, na hora de dizer não, parece que ele fica com um sentimento de culpa. E as pessoas, muitas vezes, elas também querem agradar, assim, poxa, é um amigo meu que está me pedindo um favor e eu não vou dizer não, e ela tem aquele hábito de dizer sim para tudo. Tem gente que não sabe dizer não. Se ela não sabe dizer não... A pessoa às vezes é explorada, ela pessoalmente... Só que isso causa um mal muito grande para a pessoa quando ela não sabe dizer não. Então, se tem uma pessoa que ela só sabe dizer sim, 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 e depois ela se vê numa situação muitas vezes difícil para resolver os próprios compromissos que ela tem, então está na hora dela procurar uma terapia. Está na hora dela procurar uma terapia. André? Bem, a gente precisa olhar vários que estão acontecendo, são atuais, né? A gente vê jovens que se envolvem com droga porque o amigo oferece e ele pode dizer não, né? Não é porque o outro está usando a droga que eu vou usar também, né? Jovens que se embrenham em situações de risco, não só ligadas ao comportamento de uso de droga, né? Sim, mas às vezes de promiscuidade, às vezes de direção atos ilícitos. de automóvel, vai fazer racha junto com o outro e apoia. E aí o que acontece? Nessa idade eles fazem porque eles precisam do grupo de apoio, que a adolescência tem muito disso, né? Para ser reconhecido no grupo. E acabam dizendo sim, né? Aí o outro vira careta. É difícil a situação. Por isso que os pais têm que estar atentos e secundar nesse mesmo para o adolescente, o jovem, não perder de vista. Não é só porque já cresceu um pouquinho que vai largar, já é adulto, já pensa muito bem, já está fazendo pré-vestibular, já quer entrar na faculdade. Mas ele já sabe tanta coisa, faz isso, aquilo, né? Mas moralmente, eticamente, ele ainda está com seus princípios vacilantes, né? A gente lembraria aqui também, né? Por exemplo, uma campanha da Associação Médico Espírita Paraná,
vida sim, aborto não. Né? A jovem até firmeza de bancar essa gravidez, já que de repente foi imprudente numa situação, por mais, a gente já falou sobre isso aqui, não vai dar tempo de a gente escorrer, mas é a escolha certa, porque o aborto traz prejuízos sérios para ela, para outra, para outra, para outra. Né? A gente já falou sobre isso. E outra a situação do adultério também, eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu penso assim, a pessoa que engana outrem, que trai a confiança, que espezinha, que passa por cima do sentimento, não respeita o sentimento alheio, né, ela pelo menos tem que ter honestidade de se afastar antes, então, né, propor o afastamento. Então são coisas que a gente pode exigir renúncia, causar dificuldade para a pessoa, a convivência, o diálogo, né? Não é isso? O diálogo é sempre melhor. Então, infelizmente, a gente poderia até comentar um pouco mais sobre isso aí. O nosso tema de livro de hoje fica por aqui, tá bom? Um abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita, órgão de difusão da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do Paraná. Nesta edição você confere as EQMs, os ensinamentos dos espíritos e as provas da ciência. Um olhar especial sobre a epilepsia. Glândula pineal, a interseção entre o corpo e o espírito. E também conhece um pouco da história da célebre médium francesa Eva Carrier. Colabore você também com a manutenção desse programa. Faça a sua assinatura do jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, todos nós somos a favor do transplante de órgãos. A gente acha um ato muito solidário, muito caritativo quando alguém doa um órgão para outras pessoas. Mas às vezes nós podemos entender algumas colocações que nos deixam preocupados da forma como as coisas são feitas, porque normalmente nós não consultamos as pessoas na doação dos órgãos. A gente aproveita que alguém morreu na nossa família, no nosso círculo de amizade, e vamos doando os órgãos daquela pessoa, que é uma caridade, sem dúvida nenhuma. Mas vejam vocês este livro do Paul Pearsall, que é um PhD americano, que é a Memória das Células. Este estudioso, esse pesquisador, ele fez um transplante de medula. E ao ser transplantado, ele começou a sentir sinais e sintomas interessantes que mais tarde ele foi descobrir que eram advindos da pessoa que foi doadora da medula para ele. Daí para frente ele faz uma pesquisa muito grande nos Estados Unidos, de 140 casos, a respeito de pessoas que doaram e que receberam órgãos, as pessoas que receberam órgãos. E se essas pessoas tinham tido algumas mudanças após a recepção do órgão das pessoas que doaram. Então foi muito interessante essa pesquisa, porque o trabalho demonstra que muitas dessas pessoas mudaram o seu comportamento. Um senhor, por exemplo, que gostava de música clássica, de repente ele começou, depois que fez um transplante renal, ele começou a gostar de rock, né? Um senhor já de idade, e começou a deixar o cabelo crescer e tocar guitarra, enfim, mudar completamente, né? Que os familiares se assustaram com isso, né? Uma outra senhora que não gostava de passear, não gostava de sair, né? Depois que fez um transplante também de fígado, começou
a fazer viagens diferentes, mesmo sozinha, mesmo sem o marido, ela mudou, né? E interessante que depois, buscando os doadores desses órgãos, foi visto que a personalidade dessas pessoas foi incorporada através dos órgãos. Então, esse rapaz, esse senhor que começou a virar um roqueiro, vamos dizer assim, a doação era de um rapaz que era tocador de guitarra, né, e que morreu com 19, 20 anos, né? A moça também recebeu o órgão de uma pessoa que gostavam de viagens, e gostavam de compras, e gostavam de viagens internacionais, e aquilo passou para ela através do órgão. Então isso nos faz pensar, porque muitas vezes o órgão pode vir de uma pessoa, e se for uma pessoa, por exemplo, de um assassino, né, uma pessoa um espírito muito ruim, e nós vamos usar aquele órgão, e aquilo leva uma energia para o novo corpo, é como se o corpo não continuasse achando que era o corpo anterior dele, né? Aquele órgão estava habituado com um tipo de corpo, um tipo de energia, e agora começa a secretar na outra pessoa receptora as energias antigas. Então talvez pudesse ser feito um trabalho mais aprofundado. Primeiro, perguntar para as pessoas se realmente elas querem doar, conversar essas coisas em família, já que é uma recomendação internacional que se discute em família. Em segundo lugar, que de repente as pessoas que fizessem os transplantes de órgãos pudessem fazer um tratamento energético, um tratamento de meditação, enfim, para poder atuar nessas energias que vêm, né, de encontro ao nosso corpo, porque poderia nos transtornar a vida. Imagina uma pessoa que muda completamente o seu comportamento, como é que ficaria no dia a dia? De repente é um comportamento ruim, né? Então, esse livro, então, a Memória das Células, é muito interessante porque mostra um trabalho prático de várias pessoas, então, que fizeram um transplante e que muitos deles contaram as mudanças de personalidade. Nós tivemos depois uma pessoa na família que fez transplante renal e o cabelo dessa pessoa era uma pessoa do sexo feminino, era liso, passou a ficar encaracolado, né, por muito tempo. E ela ficava muito chateada com aquilo, né? E depois ela foi ver, nós fomos ver que quem tinha doado era uma pessoa que tinha o cabelo totalmente encaracolado e ela não quis fazer quando o transplante não ficou bom, teve reações, ela não quis mais fazer outro transplante porque disse que ela não se reconhecia mais como ela preferiu ficar na diálise. Então, às vezes, essa superposição de sentimentos, de personalidade, pode estar entrelaçado nas nossas caridades. E nós precisamos saber que essas coisas existem e encarar uma forma de tratá-las, principalmente pelas energias alternativas, pelo passe, pela oração, pela meditação, para que a pessoa possa até ter uma recepção melhor a esse órgão estranho que chega ao seu corpo. Jornal Comunicação Espírita. As EQMs, os ensinamentos dos Espíritos e as provas da ciência. Nesta edição, debatemos o assunto que pode servir de esclarecimento e conforto quanto ao futuro que nos espera. Nas páginas centrais, Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, somando as informações do movimento espírita, de encarnados e desencarnados, as contribuições dos estudiosos das chamadas ocorrências de experiências de quase morte. Jornal Comunicação Espírita. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nos pediram para tecermos algum comentário, alguma reflexão acerca do Código Penal da Vida Futura, que está numa das obras básicas de Kardec, No Céu e Inferno. Qual é a importância desse tema? Qual é a importância de sabermos o que acontece ao nosso espírito e ao dos nossos entes queridos, o que acontece a nós mesmos após o desencarne? A questão do futuro sempre foi a principal preocupação e cogitação da humanidade, quando a doença chega, quando a idade chega ou quando perdemos um ente querido. O que lhe acontece? Para onde vai? A ideia antiga do castigo eterno, né, para alguém que errou, ou da punição em fogo, em dificuldades sem fim, não se coaduna com a ideia que nós fazemos de um Deus de soberana justiça, mais bondade e amorosidade.
No Código Penal da Vida Futura, o que Kardec fez? Ele ouviu os espíritos. Ele não imaginou aquelas conclusões que ele alinhou, né, na obra O Céu e o Inferno. Ele ouviu comunicações de dezenas, centenas de espíritos e foi colecionando, listando as consequências que esses espíritos relatavam estar recebendo ou sofrendo de acordo com o tipo de escolhas que tinham exercido em vida. E a que conclusões ele chegou de todas as comunicações analisadas? Em primeiro lugar, que não existe penas eternas, que nós todos recebemos na existência a oportunidade de resgatarmos aqueles pontos em que nós falhamos e de aperfeiçoarmos as qualidades que nos faltam, que após a morte, no desencarne, sentimos de imediato o retorno das escolhas feitas durante a vida. Assim, aquele que escolheu ser generoso e bom recebe a alegria e a gratidão de partilhar um plano de existência em que as pessoas são generosas e boas. Aquele que cometeu crimes, que se apropriou de bens alheios, que dilapidou os direitos dos outros, vai conviver com criaturas do mesmo quilate. E isso é que faria o assim chamado inferno. Entretanto, a duração dessas penas é limitada, não é pré-determinada por Deus, segundo ele verificou das comunicações. Tem a duração necessária para que o culpado se conscientize do seu erro e queira renovar. Uma pena pré-determinada nem sempre atende à perfeita e desejável justiça, não é verdade? Porque às vezes o criminoso se arrepende, mas arrependimento por si só não basta. Ele precisa devolver à sociedade aquilo que ele tirou, o que nem sempre é possível na existência atual, mas espiritualmente é possível. Arrependimento é a primeira condição para o espírito estar conquistando o seu equilíbrio, mas expiar a falta cometida e depois reparar o erro, trabalhando no bem em favor daqueles a quem prejudicou em outras vidas, é o resultado final das escolhas mal ou bem feitas, né? Retribuir, conviver e renovar os laços, aperfeiçoando sempre. O Código Penal da Vida Futura, segundo Kardec, se resume nessas características. O sofrimento é inerente à imperfeição. Enquanto formos imperfeitos, temos necessidade do sofrimento para abandonarmos os hábitos que não nos servem mais na caminhada para o objetivo espiritual. Toda imperfeição, como toda falta que vem dela, traz consigo o seu castigo sem que seja Deus o juiz executor, dentro da própria consciência. Aquele que não faz nada se entedia, é o castigo. Aquele que come demais fica com doenças, fica com obesidade, é o castigo. No plano espiritual também, aquele que planta o mal recebe, no desequilíbrio que sente após o desencarne, ou na sua consciência, o próprio castigo. E todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Se ele decidir expiar e depois reparar o mal que fez, ele pode. No plano espiritual, ele é livre para recomeçar, renascer de novo e construir a sua imortalidade. Assim, no Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós temos um resumo das consequências da vida e aprendemos que Deus sempre abre portas de amor e de renovação para aquele que deseja retornar ou melhorar-se, servindo ao bem e ligando-se em definitivo às perfeições, à sublimidade da generosidade e do amor, com o que não precisa mais passar pelo sofrimento e pela dor. Muita paz. Fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.